E aí, galerinha, professor Jadson Rodrigues. Bom, pessoal, vamos aí dar continuidade à resolução de exercícios sobre números complexos. Bom, a questão diz o seguinte: determine a soma das soluções da equação x² igual a menos 8 mais 8 raiz de 3i. Então, beleza. x², pessoal, ele vai ter quantas raízes? 4 raízes. Então, na prática, nós vamos ter que calcular as 4 raízes desse número complexo aí. Beleza? Bom, então nós temos uma fórmula, que é a segunda fórmula de Moivre, que diz o seguinte, que a raiz enésima de um número complexo, é dado por a raiz enésima do seu módulo multiplicado por cosseno. Quem é que vai ser o argumento? Θ mais 2kπ dividido por n mais e seno do mesmo módulo aqui, tá? Do mesmo argumento, perdão. Não vai caber aqui, mas é esse cara aqui, ó. Vou repetir esse cara aqui. Tranquilo. Bom, o que é que a gente tem que entender dessa fórmula aí? Esse k, que é um número inteiro, ele varia de 0 até n menos 1. Beleza? Onde esse n, galera, é o meu índice aqui, tá? Ó. Então, se o meu índice é 2, o k varia até 1. Se o meu, no caso aqui, o meu índice é quanto? Ó, 4. Então, o meu k vai variar até quanto? Até 3. Beleza? Então, vamos lá para as contas. Deixa essa formulazinha que a gente vai utilizar ela com tranquilidade. Beleza? Então, vamos lá. Ó. Primeira coisa que a gente tem que calcular é o módulo desse cara aí. Então, módulo de z vai ser raiz quadrada das suas coordenadas ao quadrado, ou seja, menos 8 ao quadrado mais 8 raiz de 3 ao quadrado. Quanto é que vai dar isso aí? 8 ao quadrado vai dar 64 mais 8 raiz de 3 ao quadrado vai dar 192, né? Que é 64 vezes 3. 192. Então, módulo de z vai ser 64 mais 192 vai dar 256. Que, por sorte, tem raiz quadrada exata 16. Beleza, então esse é o módulo do número complexo aí. Vamos separar aqui. Bom, qual é o próximo passo? O próximo passo é calcular o argumento. Quem é o argumento? Ó, observe o seguinte. O meu argumento vai ser θ mais 2kπ dividido por n. Esse argumento é o seguinte. Vamos dividir ele em duas partes. θ sobre n mais 2kπ sobre n. Lembrando que esse n é 4, né? Ó, porque não é a raiz quarta. Esse n aqui, ó, é 4. Show de bola. Então, o meu argumento ele vai ser θ dividido por 4 mais 2kπ dividido por 4. Então, na prática, isso aí vai ser θ por 4 mais, posso simplificar aqui, ó. Então, fica quanto aqui? 2 não, k vezes π dividido por 2. Então, o meu argumento no geral vai ser esse, beleza? E eu vou cuidar apenas aqui da variação do k. Essa parte aqui não varia, ela vai ser a mesma. O que vai variar vai ser apenas essa segunda. Então, vamos deixar ele aqui no cantinho, reservado, para a gente saber na hora de utilizar. Então, vamos deixar ele aqui reservado no cantinho, esse módulo aí, ó. Esse módulo não, esse argumento aí, né, que é o nosso argumento geral. Vamos deixar ele aqui no cantinho. Beleza. Agora, como é que eu calculo esse argumento aí? No caso, o argumento que eu quero calcular é o θ aqui, né? Ó, como é que eu encontro o θ? Bom, o nosso número complexo, ele é dado por menos 8 mais 8 raiz de 3i. Beleza? Então, vamos lá. Para calcular esse argumento aí, vamos representar ele no plano
de Argand-Gauss. Vou colocar mais para cá um pouco. Pronto, vou colocar assim. Beleza. Aqui é o eixo real e aqui é o eixo imaginário. Até aí tranquilo. A parte real dele é -8. Vou colocar ela bem aqui, ó. Fora de escala, tá, galera? Só pra gente entender mais ou menos. E o 8 raiz de 3, vamos colocar ele bem aqui, ó. Pronto. Fazendo aí a junção, nós temos o seguinte. Esse aqui é o meu z, que é o meu afixo, e aqui é o meu módulo, ó. Que a gente já calculou, inclusive, que é 16. Beleza. Eu quero calcular, então, esse ângulo aí. Que ângulo é esse aí, né? Esse ângulo aqui que eu quero calcular, ó. Então, a partir desse ângulo aqui, que eu vou chamar de θ, θ não, vamos chamar de alfa. Eu vou calcular o alfa e automaticamente eu descubro quem é o θ. Esse aqui é o nosso θ. Beleza? Então, vamos lá, ó. Tangente de alfa vai ser quem? Cateto oposto, que é esse camarada aqui, que é 8 raiz de 3, dividido por cateto adjacente, que é esse camarada aqui, ó, que é 8. Simplificando tudo aí, vai ficar quanto? Raiz de 3. Então, alfa vai ser... Qual é a tangente cujo resultado é raiz de 3? 60 graus. Beleza? Bom, se o meu alfa é 60 graus, significa que se isso aqui tudo, ó, eu sei que uma meia volta é 180 e o alfa já até esse pedaço aqui já é 60, é porque o meu θ, vou colocar aqui, é porque o meu θ é 100 e... Quanto é que falta para 180? 120. Beleza. Passando esse θ para radianos, nós temos que 120 que multiplica π sobre 180. Então, isso aí na prática é quanto? Vamos lá, simplificando aqui o 0 com esse outro 0. O 12 e o 18 eu posso simplificar por 6. Então, isso aqui vai ficar 2π dividido por 6 dividido por 2. Perdão, 12 dividido por 6 é 2 e 18 dividido por 6 é 3. Isso aí é 2π sobre 3. Show de bola? Bom, esse aí é o nosso argumento θ, que é esse camarada aqui, ó. Tranquilo? Então, vamos lá. Agora vamos começar a calcular as raízes. Agora que a conta vai começar, né? Então, sabendo quem é o θ, eu já posso calcular, então, todas as raízes. Porque eu já sei quem é o θ e eu já sei quem é o módulo. Beleza? Então, vamos lá. Vamos separar aqui, ó, em duas partes, para a gente começar a fazer os cálculos. Lembrando que a gente vai utilizar essa expressão aqui para calcular todas as raízes, beleza? Porque essa expressão vai me dar o meu argumento de todas as raízes. Então, para o k igual a 0, eu vou calcular a minha primeira raiz, que eu vou chamar de Z1. Então, Z1 vai ser raiz quarta do módulo de Z. Quanto é o módulo de Z? 16. A gente já calculou, ó. O módulo de Z é 16. Beleza? Eu vou utilizar aquela fórmula lá, tá, galera? Ó, cosseno de... Agora vamos calcular o meu argumento. Vamos calcular separado, porque vai ser uma conta grande. Então, vamos lá, ó. O meu módulo, o meu θ, a gente acabou vendo que era 2π sobre 3. Dividido por n, que no caso é 4. Beleza até aí? Mais... Aí a segunda parte, k vezes π. K vezes π dividido por 2. O meu k aqui é 0, ó. Estou utilizando o k igual a 0. Então, essa segunda parte aqui eu não preciso me preocupar, que ela vai ser 0. Vamos nos preocupar apenas com a primeira. Então, fazendo aqui as contas, vai ficar, ó, 2π. Eu posso simplificar esse 2 com esse 4 aqui. Então, na prática, quanto é que dá isso aí? π sobre 6. Beleza? Então, esse é o primeiro argumento. Então, vamos lá. O argumento da primeira raiz vai ser π sobre 6. Então, π sobre 6 mais I seno de π sobre 6.
Beleza? Bom, então, a minha primeira raiz vai ser raiz quarta de 16 é 2. Isso aqui não vai mudar, tá, galera? Todas elas vão ser 2, porque eu vou repetir isso aí sempre. O que vai mudar vai ser só o argumento. Então, cosseno de π sobre 6. Quantos graus equivale π sobre 6? Mesma coisa, ó, transformando o π sobre 6 em graus, para poder facilitar a nossa vida, é a mesma coisa aqui. 180 dividido por 6 é 30. Então, isso aqui é 30 graus. Então, na prática, eu estou calculando o cosseno de 30. Quanto é o cosseno de 30? Raiz de 3 sobre 2. Mais I, que multiplica seno de 30. Quanto é o seno de 30? 1 sobre 2. Então, a minha primeira raiz vai ser 2. Esse 2 aqui vai simplificar com esses outros dois, ó. Vai ficar raiz de 3 mais I. Essa é a minha primeira raiz. Show de bola? Então, vamos para a segunda raiz, ó. Fazer com bem calma para a gente entender tudo. Então, a segunda raiz é quando K é igual a 1. Lembrando, o meu K varia de N menos 1. Se o meu N é 4, ó, o meu K vai variar até quanto? Até 3. Beleza? Então, vamos lá. Se o K for 1, vamos chamar aqui de Z2. Então, o Z2 vai ser... Vamos pular essa etapa aqui, ó, porque ela vai ser sempre igual a 2, né? Raiz quarta de 16, vamos colocar logo o 2 aqui, ó. 2, que multiplica cosseno de... É aqui que vai mudar, ó. Vamos pegar o nosso arco, o nosso geral, ó. O nosso geral é esse, ó. Então, π sobre 6, essa aqui não altera, tá, galera? É sempre a mesma. Mas o que vai mudar vai ser essa, ó. K, que multiplica π sobre 2. A primeira, quando o K era 0, simplesmente deu 0. Mas agora o K é 1. Se o K é 1, quanto é que vai ficar agora? π sobre 6 mais π sobre 2. Então, quanto é que vai dar isso aí? Para ficar mais rápido. Então, aí vai ficar 8, em cima 8π, e embaixo 12. Então, aí vai dar, dividindo aí por 4, vai dar 2π, 2 sobre 3. Beleza? Show de bola. Então, o meu novo argumento é 2π sobre 3. Então, colocando aqui, ó, 2π sobre 3. Mais e seno de 2π sobre 3. Beleza? Show de bola. Então, o meu Z2 vai ser quanto? 2 que multiplica. Quanto é 2π sobre 3? Vamos ver quantos graus é. Que na realidade ele vai aumentar de forma constante, né? Ou seja, vai aumentar π sobre 2, mais π sobre 2, mais π sobre 2. A gente pode pensar nesse sentido. Se o primeiro arco é sempre π sobre 6, vamos pegar aqui antes de fazer isso aí, ó. π sobre 6 mais... Esse π sobre 6 a gente já viu que é 30, né? Vamos colocar logo 30 aqui. Sempre vai ser 30 graus, mais o valor que vai estar alterando vai ser apenas esse, que é o Kπ sobre 2, não é isso? Então, quando o K for 0, esse valor aí é 0, beleza. Quando o K for 1, esse valor aí é π sobre 2. Quanto é π sobre 2? 90 graus. Beleza. Então, o meu arco total vai ser, ó, 90 mais 30, 120. Quando o π for 2, vai ser 180. Porque ele está aumentando aqui, ó, de 90 em 90. Sempre aumenta de 90 em 90. É uma progressão aritmética. Beleza? Então, para a gente não perder tempo fazendo essas contas, a gente vai considerar isso. Beleza? Então, vai ficar... O próximo é 120. Tranquilo. Então, cosseno de 120... Como é que eu calculo o cosseno de 120? Então, vamos aqui no arco, ó. Arco trigonométrico. O ângulo de 120, ele está mais ou menos aqui, ó. Mais ou menos aqui. Sei lá, não importa. O que importa é que ele está aqui no segundo quadrante. Vamos levar esse ângulo, esse arco lá para o terceiro quadrante.
beleza? Ou simplesmente eu posso fazer o que, ó? 180 menos 120, lembrando que aqui eu estou pegando 180 como referência, ó, que é esse pedaço aqui, ó, beleza? 180 menos 120 é 60. Então, cosseno de 120 é menos cosseno de 60. Por que menos? Porque o cosseno de 120 ele é negativo, ó, e o cosseno de 60 ele é positivo. Já o seno não, o seno ele vai ser igual para os dois. Então, vamos lá. Então, cosseno de 120. Então, aqui vai ficar cosseno de 120 é menos 1/2, que é o cosseno de 60, beleza? Mais, e seno de 120 é o seno de 60, que é a raiz de 3 sobre 2, beleza? Então, quanto é que dá isso aí na prática? A gente vai cortar, né, os denominadores, ó. Então, vai ficar menos 1 mais raiz de 3, que multiplica aí. Essa é a minha segunda raiz. Beleza até aí? Então, vamos lá. Próxima raiz. Quando o K for 2. Então, quando o K for 2, eu vou ter Z3. Z3 vai ser 2, né? Já vamos começar aqui com 2, ó, porque como eu falei, esse valor 2 não vai mudar, ele sempre vai ser esse valor aqui, ó. Então, vai ficar 2 que multiplica cosseno. Já vamos direto, né? Aqui, ó, porque como eu falei, a primeira parte não muda, que é π sobre 6, que a gente já viu que é 30 graus. Vamos colocar aqui em graus, que fica mais fácil. 30 graus, mais, qual é a parte que vai mudar? É essa daqui, ó. O K agora é 2, beleza? Quando o K for 2, ó, vai simplificar aqui. Então, eu vou somar π, ou seja, eu vou somar 180. Que a gente já sabia, né? Porque ele vai aumentar de 90 em 90. Ele tinha somado 90 no anterior, agora soma 180. Tranquilo? Então, 180 mais 30 dá 210. 210 graus. Então, vamos lá. Como é que eu calculo o cosseno de 210 e o seno de 210? Vamos até apagar aqui, ó. Mesmo esquema, ó. O arco trigonométrico, ó. Ciclo trigonométrico. Então, nós temos o cosseno de 210, ele está em qual quadrante? Ele já passou do 180, ó. O 180 está bem aqui, ó. Vamos pegar o 180 como referência. Vamos supor que ele passou. Supor não, né? A gente sabe que ele passou. Vamos pegar que ele passou até aqui. Como é que eu calculo, então, esse seno e esse cosseno? Eu vou observar quanto foi que ele passou. De 180 para 210, ele passou quanto? Ele não passou 30 graus? Beleza? Então, o que é que significa? Que lá no primeiro quadrante, ó, esse arco aqui também é 30. Ou seja, esse comprimento aqui é igual a esse. Beleza? Então, o cosseno de 210, é igual ao cosseno de 30. Agora, o que é que eu tenho que ter cuidado? Porque o cosseno que está no terceiro quadrante, ele é negativo, ó, enquanto que o que está no primeiro é positivo. Então, eu tenho que colocar um sinal de menos aqui para ajustar. Do mesmo jeito é o seno, ó. O seno de 210, ele é um valor negativo, enquanto que o seno de 30 é positivo. Então, para ajustar, eu coloco aqui o sinal de menos. Tranquilo? Então, vamos lá. Então, a nossa terceira raiz já, né? Terceira raiz, a gente calculou 0, 1, terceiro, beleza. Vai ser menos cosseno de 30. Quanto é o cosseno de 30? Raiz de 3 sobre 2. Menos o seno de 30. Quanto é o seno de 30? 1/2. Beleza, fechando tudo aí, vai ficar. Simplifica, simplifica. Menos raiz de 3, menos i. Então, essa é a minha terceira raiz. E por último, a minha última raiz, que é quando o meu K é igual a 3. Quando o meu K é igual a 3, eu vou ter o Z4, que é a última raiz. Vai ser 2, que não muda,
que multiplica. Já vamos fazer o cálculo lá, ó. 30 graus, que ele não muda, mais K, que multiplica π, sobre 2. Quanto é o meu K agora? Meu K aqui não é 3? 3π sobre 2. Quanto é 3π sobre 2? 270. Por que eu sei que é 270? Porque no passo anterior tinha aumentado 180. E ele não está aumentando de 90 em 90? Então, 180 mais 90, 270. Beleza. 270 mais o 30, 300. Então, eu tenho que calcular agora o seno de 300 e o cosseno de 300. Mesmo esquema, ó. Ciclo trigonométrico. Vamos lá, o 300 ele está no quarto quadrante. Vamos colocar ele bem aqui, ó. Colocar ele bem aqui, beleza. O que é que eu tenho que observar agora? Deixa eu chamar esse ângulo aqui de θ. A minha referência não vai ser o 180. Por que não vai ser o 180? Porque está mais perto do 360, ó. Então, beleza. Quanto é que falta para chegar no 360? Não falta 60? Beleza? Então, ó, no primeiro quadrante, se eu pegar aqui um arco também θ de 60 graus, eu consigo calcular o seno e o cosseno de 60. Então, na prática, o que é que acontece? Cosseno de 300 é igual ao cosseno de 60. E o seno de 300 é menos o seno de 60. Porque observe que o seno de 300, ó, ele é negativo, enquanto que o seno de 60 ele é positivo. Beleza? Então vamos lá. Vamos calcular aqui o seno e o cosseno de 60, que na prática é o 300, né? Então vai ficar, ó, cosseno de 300, a gente viu que é o mesmo cosseno de 60, que é 1/2, menos π que multiplica. Por que menos? Porque o seno vai ser negativo, né? O seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Beleza até aí? Então vamos lá. Multiplicando aqui, simplifica tudo, né? Vai ficar 1 menos raiz de 3i. E essa é a minha última raiz. Pronto, já calculei as 4 raízes. O que é que a questão quer? A questão quer a soma dessas soluções, ou seja, dessas raízes. Então, vamos colocar ela aqui na ordem, ó. A minha primeira raiz é raiz de 3 mais 1. Então, vamos chamar aqui Z1 mais Z2 mais Z3 mais Z4. Vai ser igual a quanto? Raiz de 3 mais 1, né? Mais I. Raiz de 3 mais I. Raiz de 3 cancela com esse menos raiz de 3. Mais I cancela com esse menos I. Mais 1, menos 1 cancela com esse mais 1. E o mais raiz de 3i cancela com esse menos raiz de 3i. Ou seja, Z1 mais Z2 mais Z3 mais Z4 é igual a 0. Beleza, galera? Bom, pessoal, questãozinha bem delicada, né? Bastante grande, extensa. Mas espero que tenha ficado claro, tá, galera? Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. E até a próxima. Valeu!